Esses são os 3 sinais que mostram se a sua colônia de abelha sem ferrão está bem ou está bem ruim. E é justamente sobre isso que nós vamos falar no Café com a Abelha de hoje. É importantíssimo que você saiba disso, para evitar que a sua colônia chegue num ponto dificílimo de se reverter, culminando na morte da sua colônia de abelha sem ferrão. Então, já sabe que é importante você ficar nesse vídeo, né? Já separa um caderno, separa a caneta, que tem muito conteúdo pela frente. Bora junto. Estamos num período crítico para a criação de abelha sem ferrão, onde as colônias, durante o período de inverno, de baixa florada, acabam entrando num processo de regressão do seu desenvolvimento. E é justamente por isso que é muito importante que nós saibamos como fazer uma avaliação externa das nossas colônias de abelha sem ferrão, onde batendo o olho assim, a gente consiga identificar alguns padrões. E com esses padrões, saber se essa colônia está seguindo um bom ritmo de desenvolvimento ou está passando por problemas que precisam de mais atenção para serem corrigidos. Quais são, então, esses 3 sinais que nós devemos ficar muito atentos para saber se a nossa colônia está bem ou não? Primeiro, quantidade de operárias e ritmo, fluxo de trabalho da colônia. Isso é fundamental, afinal mostra pra gente como está a força de trabalho principal das abelhas nativas, que são as operárias. Segundo, a postura que a rainha está fazendo. Nesse caso, principalmente a postura verde, que é o que mostra pra gente como está o desenvolvimento da colônia atualmente naquele momento que nós estamos olhando. Terceiro, por último, mas não menos importante, a reserva alimentar dessa colônia. A quantidade de potes fechados em preenchimento versus potes em consumo ou abertos, o que indica que já foram consumidos. Isso mostra pra gente se essa reserva alimentar está sendo consumida ou se ela está sendo mantida. Esses 3 sinais são sinais que você vai observar. E agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre como avaliar cada um deles. Vamos chegar pertinho então com as colônias lá do meliponário. Como a gente está no fim da tarde, esse primeiro sinal, que é o fluxo de trabalho, o ritmo das operárias, a gente não vai conseguir observar claramente, adequadamente como tá. Inclusive, eu até aconselho você, quando for avaliar isso, avaliar no período de maior trabalho, que é o período da manhã, logo que esquenta o dia que elas começam a sair para trabalhar. Porque é nesse período em que tem a maior quantidade, disponibilidade de recursos na natureza, e é quando elas estarão mais aptas ao trabalho, saindo, entrando, voltando com alimentação, voltando com pólen. E é justamente isso que você tem que observar. Você tem que olhar do lado de fora no pito de entrada da sua colônia, além de observar as vigias que fazem a guarda da colônia, observar o fluxo de entrada e saída de operárias, observar se as operárias que estão entrando com a pata, as pernas carregadas de pólen, as corbículas com pólen, observar se o abdômen dela está entrando mais dilatado, que indica que ela está chegando com néctar, se esse fluxo está intenso, se está entrando bastante operárias, saindo bastante operárias. Isso tudo mostra que tem um ritmo constante de trabalho e mostra pra gente que essa colônia, além de ter um bom número de operárias, está seguindo um padrão de progressão de desenvolvimento, tá? Isso é muito bom. Coisas que são ruins quando a gente observar o fluxo de trabalho. Pouco fluxo de trabalho, poucas operárias entrando e saindo. As operárias que estão entrando não estão entrando com o abdômen dilatado ou com pouco pólen na corbícula, tá? Isso indica que não estão conseguindo coletar recursos. E quando a gente observa dentro da colônia, justamente na abertura da caixa, a gente não vê, um ritmo bom de trabalho de operárias, um fluxo de movimentação tão bom e tão presente quanto essa colônia tá aqui. Olha só, quando a gente abre, a gente vê várias operárias, tá vendo? Se você abrir e ver poucas operárias, isso também é um indicativo de que essa colônia tá com um número menor de operárias e pode acabar desenvolvendo algum problema por falta de mão de obra, falta de força de trabalho, tá? Segunda coisa que você vai observar na sua colônia para saber se ela está bem ou não, como eu disse para vocês, é a postura dessa colônia. E nós vamos já olhar nessa colônia aqui mesmo, Sempre na postura verde, tá, gente? A postura verde, ela tem que estar assim, Disco de cria uniforme, olha o disco que tá lá embaixo. Uniforme, bonito, tá vendo? Células todas no mesmo tamanho. Disco grande. Tem que ter células abertas em preenchimento, que indica que a postura está progredindo, a rainha está botando seus ovos, tá? Isso tudo são características de disco saudável, de postura saudável. Agora, quando o disco não está uniforme, está todo deformado, uma célula maior do que a outra, sem nenhuma célula aberta ou com poucas células abertas, isso tudo vai indicando que a postura verde da colônia atual, que a gente está observando, não está seguindo um bom padrão de desenvolvimento. E isso pode indicar para a gente, inclusive, uma colônia zanganeira. Se a gente observa o disco como esse que está aparecendo na imagem, todo deformado, com uma célula maior do que a outra, provavelmente indica para a gente uma colônia zanganeira. Isso mostra que a colônia está com severos problemas e nós precisamos agir imediatamente. Agora, quando a gente abre e vê um disco saudável como esse, a gente pode ficar tranquilo que a colônia está seguindo um bom padrão de desenvolvimento. Inclusive, afasta um pouquinho, Matheus. Olha a quantidade de operária que está aqui agora. Isso daqui é uma quantidade de operária boa, estável, padrão para uma colônia saudável de bugia.
tá? É isso aqui que a gente quer olhar quando abre para verificar a operária. Além disso, o último fator que eu falei para vocês são da reserva alimentar. Tá vendo aqui, ó? Chega mais pertinho, Matheus. A gente tem, ó, potes abertos em preenchimento, que são esses que estão com a boquinha pequenininha aqui, tá vendo, ó? E muitos potes fechados. Agora, potes abertos consumidos, potes vazios, a gente não tá vendo, tá? Tem espaço, é claro, para construção de mais potes, mas os potes que tem estão fechados ou abertos em preenchimento. Isso é uma reserva alimentar saudável, estável. Agora, quando você abre e vê um monte de pote roído, vazio, um monte de pote aberto pela metade sem nada dentro, isso indica que a colônia está sem reserva alimentar e provavelmente, se você não fizer nenhuma suplementação, nenhum reforço alimentar, vai passar por problema de desenvolvimento, tá? Então são esses os 3 sinais que você tem que observar para saber se a sua colônia está bem ou não. E ao primeiro sinal de que, nessa observação que você fizer, externa, você perceber algum problema, e internamente perceber que tem algum problema, você já precisa iniciar os manejos de correção adequados para cada um desses problemas que você encontrar. Se for falta de operária, fazer um oferecimento de operária, oferecimento de disco maduro. Se for um problema na postura, verificar se está zanganeira e colocar ali uma princesa, talvez até uma rainha fisogástrica, depende da situação. Se está com pouca reserva alimentar, iniciar um manejo de suplementação. Vai de acordo com o problema que essa colônia está apresentando. Mas é essencial que você faça essas verificações rotineiras. Não ficar abrindo a colônia direto, principalmente agora no inverno, que isso causa vários problemas, a gente já falou em outros vídeos. Mas tomar como principal análise diária ou a cada 2 dias, semanalmente, o fluxo externo de trabalho das operárias. Porque esse primeiro sinal vai mostrar pra gente se tem algum problema interno com a colônia. E é a partir dele, sem abrir a caixa, que a gente vai saber se precisa ou não dedicar mais atenção para essa colônia. Entendido isso? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal para acompanhar mais cafés com abelha como esse. Inclusive, já vou deixar a indicação nesses 2 lados aqui, ó, de outros cafés com abelha para você clicar e seguir aprendendo um pouco mais sobre esse universo fantástico das abelhas nativas. O que me resta dizer então é um grande abraço do maior abelhudo de todos e até a próxima.